Muito bem, nessa aula a gente vai aprender a como fazer uma automação que ela pode atuar como um agente dentro do seu YouTube, como um gestor de comentários, respondendo comentários, analisando, interpretando, armazenando esses dados no Supabase, que é o nosso banco de dados aqui, e até mesmo excluindo comentários, tá bom? Então aqui a gente vai seguir um passo a passo, step to step, e depois a gente vai fazer ele do zero. Então explicando o que vai acontecer aqui, né, nesse template aqui. Tá? E esse template, inclusive, ele vai ficar disponível para os membros do meu grupo de networking, né, que já são ali mais de 3.000 pessoas no dia de hoje. E ele fica disponível aqui, neste módulo de canal do YouTube, na primeira seção aqui, onde você aprende também a criar agentes de IA com API Responses, que é o que tem de mais avançado ali da OpenAI. Ok? Então vamos lá. Voltando para a nossa aula, esse aqui é o nosso fluxo. E basicamente o que a gente faz aqui? A gente coleta os comentários do YouTube com integração, a gente analisa os comentários, faz uma verificação no banco de dados se ele já foi respondido ou não. A gente está usando aqui o nosso Gemini, tá? Isso aqui é bem interessante, para a gente criar a resposta e depois a gente decide se a gente vai responder ou excluir o comentário e atualiza esse banco de dados. E isso pode ficar acontecendo aqui, por exemplo, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, depende do que você decidir, ou 2, 3 vezes por dia. Tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer isso aqui do zero, porque eu gosto de construir as soluções do zero, porque dessa forma, da mesma forma que eu aprendo aqui, enquanto a gente constrói, eu tenho certeza que vocês conseguem absorver o conteúdo com uma maior facilidade, tá bom? Então a gente vai deletar esse fluxo aqui, e eu vou ter que dar um jeito agora de lembrar como que eu fiz para conseguir fazer isso do zero. Por isso que eu deixei aqui esses stick nodes aqui do N8N para a gente conseguir acompanhar aqui e pegar aqui as informações mais importantes, tá bom? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? A minha primeira informação, ela vai ser um schedule, né? Então, minha fase 1, minha fase de captura. Então, eu tenho um schedule trigger. Ok, vamos lá. Então, eu posso definir aqui meu schedule trigger, que ele é como se fosse um gatilho. É um gatilho, na verdade, que a gente aciona ele em uma determinada frequência. Posso usar aqui por segundos, minutos, horas e dias, semanas, customizados, meses. Eu vou colocar aqui, por exemplo, de 15 em 15 minutos. É um exemplo. Por quê? Porque o que acontece? Na API do YouTube, a gente não tem um gatilho que o YouTube manda pra gente, como se fosse um webhook. Então, a gente faz aqui pelo nosso schedule trigger, que é onde inicia todo o nosso fluxo. Então, aqui eu vou deixar ele de 15 minutos, vocês podem personalizar isso, tá? Vamos lá buscar onde é que ele foi. Aqui. Ok. Depois disso, eu irei pegar os meus comentários na API. Legal. Então, para isso, eu vou usar um Node, que ele é o mais usado aqui do N8N, que é o nosso HTTP Request, o nosso querido HTTP Request. E é dentro desse Node que a gente vai conseguir fazer uma integração com o nosso YouTube. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir em Authentication. Ok, Authentication. E aqui eu vou colocar como uma autenticação pré-definida. E aqui em Credential Type, eu vou procurar por YouTube. E o tipo de autenticação que a gente usa para integrar com o YouTube, ela é do tipo OAuth2 API. Tá? E aqui, quando eu vou selecionar, eu posso criar uma nova credencial. E aqui, ele já nos dá uma OAuth Redirect URL, que é a nossa URL de callback. Tá? E ele nos pede aqui o nosso cliente ID e o nosso cliente secret. E é isso que a gente vai ter que conseguir agora lá do nosso YouTube. E, obviamente, o nosso YouTube ele é vinculado ao nosso Google. E é através disso que a gente consegue criar uma aplicação dentro do Google e conseguir o nosso cliente ID e o nosso cliente secret para conseguir habilitar essa autenticação com o YouTube. Como que faz isso? Eu preciso ir no meu console, então aqui o console do Google, e aqui eu tenho os meus projetos. E eu vou criar um projeto do zero aqui com vocês para fazer essa integração. Eu espero que eu consiga fazer. Vamos ver? Novo projeto. Eu vou colocar aqui YouTube teste. E irei criar um novo projeto. Criei um novo projeto. Tudo dentro do Google Cloud, tá? Crio um novo projeto aqui. Ele está criando. Seleciono o projeto. E agora vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui
dentro do nosso Google Cloud. Agora eu já estou aqui no meu projeto de YouTube Teste. Eu irei vir aqui, nas 3 linhas aqui, acompanhe o cursor do mouse, né? E eu vou procurar por biblioteca. Biblioteca. Lá em biblioteca, eu vou colocar aqui YouTube. E vamos ver o que ele me retorna aqui. E eu preciso habilitar aqui o nosso YouTube Data API V3. Aqui eu vou ativar. Ativei. Ok. Aguardo ele ativar aqui. Legal. Ok. Eu já tenho a minha API ativada, aqui habilitada, tá? Na minha biblioteca. E agora eu posso vir aqui na minha tela de permissão OAuth. Nessa tela de permissão OAuth, eu vou começar a criar aqui o nosso aplicativo. Então, a plataforma de autenticação do Google ainda não está configurada. Vamos começar? Vamos começar. Informações do aplicativo, vou botar YouTube. E-mail, meu e-mail de teste aqui para as aulas. Avançar. Público, eu vou colocar como externo. Avançar. Endereços de e-mail. Vou colocar esse meu endereço aqui. Até nem sei qual que é esse endereço aqui. Esse aqui. Concluir, eu concordo, concluir. Criar. Pronto. Ocorreu um erro. O nome do app não está em conformidade com os requisitos. Então, eu vou ter que trocar o nome do aplicativo. Vamos começar de novo. Então, vou trocar YouTube teste. Vou colocar alguma coisa assim. Ver se agora vai. Alguma coisa com o nome ali. Talvez até por causa do nome de YouTube. Vou colocar aqui. Criar. Pronto. Conseguimos criar. Agora, eu vou vir aqui e vou em Branding. Vou conferir os meus dados aqui. A princípio está tudo certo. Irei ir em Público-alvo. Aqui eu vou conseguir publicar o meu aplicativo. Ó. Ele está em testando. Tá? E aqui meu status. Eu tenho teste e eu tenho em produção. E aqui eu irei publicar o meu aplicativo. Enviar para produção. Confirmar. Ok. Agora eu estou em produção. Legal. Clientes. Não tenho nenhum cliente aqui. Acesso a dados. Central de verificação. Aqui, se eu quiser adicionar algum escopo. Beleza. O que falta aqui agora? Agora, aqui em clientes, eu posso criar uma nova autenticação, que é justamente isso aqui que o N8N me pede. Ah, eu tô com dúvida, ainda não sei como eu faço. Em todas as autenticações aqui, o N8N ele tem uma documentação, tá? Então aqui vocês podem seguir até um passo a passo aqui do próprio N8N. Google Auth 2, tá? Então aqui vocês podem seguir esse passo a passo também, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. Vamos voltar aqui. Aqui. Então aqui eu posso criar um cliente. Criar ID do cliente OAuth. Tipo de aplicativo. Aplicativo da web. Nome. YouTube teste. E aqui é onde eu vou colocar a minha URIs de redirecionamento autorizados. O que é essa URIs? É essa daqui, ó, minha OAuth Redirect URL. Legal. Copiei aqui. Cliquei. E vou adicionar aqui a minha URI. Adicionei. Agora eu vou criar. Ok, aqui ele já me dá as minhas informações. Então, ID do cliente. ID do cliente, irei colocar aqui. Vou voltar lá. Chave secreta, aqui. E vou colocar aqui. Legal. Agora eu vou fazer o login com o Google. Vamos ver se eu já estou conseguindo fazer o meu login. Avançado. Acessar. Selecionar tudo. Continuar. Ó, conexão feita com sucesso. Vai fechar essa janela em 5 segundos. Fechou a janela. Aparentemente eu já tenho minha conexão com o YouTube. Então vejam que não é tão difícil assim como vocês imaginam. É bem fácil, na verdade. Tá. Agora que deu certo é fácil, né?
Ok, então aqui eu já tenho a minha autenticação. Tá, legal. Ok, eu vou renomear esse node aqui, e eu sempre recomendo que vocês renomeiem também. E eu vou colocar como pega os comentários, tá? Pega os comentários. E agora a gente vai para a documentação da API do YouTube, tá? Que é, eu posso deixar esses links aqui depois na descrição do vídeo, que é a minha API Reference do YouTube Data API. E aqui os comentários, como que eu faço para pegar os comentários? Não é em comentários, apesar do nome ser comentários, na verdade a gente vai pegar eles aqui de conversas. E vai ser aqui em lista, tá? Então aqui dentro dessa lista é que eu irei pegar meus comentários, tá? E aqui eu já tenho aqui a documentação, né? Então o que eu preciso para pegar os comentários, tá? Então primeira coisa é uma solicitação HTTP, então a gente já está fazendo isso, solicitação HTTP, que é esse node aqui, né? Que é o node HTTP, tá? E qual que é a minha URL? Então aqui na documentação do YouTube ele já me fala qual que é a minha URL, ó, que é essa daqui, ó, um get, e a minha URL é essa daqui. Então eu volto aqui. Eu já tenho no meu método um get. Por que que é um get? Porque eu estou indo lá no YouTube pegando os comentários de lá. E aqui eu vou colocar a minha URL. Pronto, coloquei a minha URL. Legal. E aqui, o que mais que eu preciso? Vamos ir para a documentação de novo? Aonde que está? Aqui. O que mais eu preciso? Então aqui, eu preciso saber o que que eu vou pegar na minha URL. Então eu tenho meus parâmetros. Parâmetros. Os parâmetros compatíveis com essa consulta. Todos os parâmetros listados são parâmetros de consulta. Parâmetros, parâmetros obrigatórios. Eu tenho meu part. Tenho meu part aqui. O que isso significa? Que dentro da minha documentação eu tenho meu carry parameters. Tá? Então eu estou fazendo um get e eu vou adicionar parâmetros de pesquisa. Tá? Então aqui eu vou ligar esse botão e aqui eu vou começar a colocar os nossos parâmetros. Quais são os parâmetros? Meu nome da esquerda, vamos entender assim, né? Meu parâmetro que eu estou procurando é o part, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu posso entender o que significa o part. Ele especifica uma lista separada por vírgulas de uma ou mais propriedades de recursos do comment thread, que serão incluídas pela resposta da API. A lista contém os nomes part que podem ser incluídos no valor do parâmetro. Então, se eu quero que retorne o ID lá do meu YouTube, eu coloco aqui o ID. Se eu quero as replies, eu coloco aqui as replies. Se eu quero meus snippets, eu coloco aqui o meu snippet. O que são esses snippets? Que é o que a gente vai colocar. Eles são justamente os conteúdos que possuem no meu YouTube. Então, os comentários, né, o vídeo, tudo que tem de conteúdo, ele vem aqui na parte do meu snippet. E é esse snippet que a gente vai usar para puxar lá do nosso YouTube as informações, tá bom? E o outro parâmetro que a gente vai puxar, ele vai ser esse aqui, ó. All threads to relate to channel ID. O que é isso? O parâmetro all threads instrui a API a retornar todas as conversas de comentários associadas ao canal especificado. Interessante. Tá, interessante. Como que a gente vai fazer aqui? A gente vai copiar isso aqui e vamos vir aqui, adicionar um parâmetro, colocar aqui. Quando eu coloco aqui, agora eu tenho que encontrar o meu canal do YouTube, tá? O meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube. Tá? Enquanto eu vou explicando aqui para vocês, eu irei pedir aqui para o pessoal que está ao vivo aqui nessa live que eu estou transmitindo, para comentar aqui no meu vídeo do YouTube. Qualquer coisa, só para a gente ter aqui uma instrução. Tá? Então, enquanto a gente vai explicando aqui, o pessoal vai comentando aqui no nosso vídeo, tá? Para a gente ter alguns comentários aqui. Tá bom. Então, aonde que a gente estava aqui? Aqui, eu estava procurando qual que é o meu canal do YouTube. O que significa? Meu Channel ID. Aonde que eu encontro esse meu Channel ID? Eu venho aqui no meu YouTube. Aqui
no canto direito, eu procuro por configurações. Em configurações, eu vou em configurações avançadas, e aqui eu tenho meu ID do canal, ó, ID do canal, tá? Copiei, e eu irei vir aqui, e pronto, coloquei aqui. Ok, é só isso que eu preciso, eu vou fazer um teste. Veja bem. Ó, o que eu tenho aqui? A primeira coisa... Eu tenho 4 comentários aqui. Eu não sei onde estão todos os outros comentários, não está aparecendo aqui. Mas vamos ver aqui o que ele puxou para nós. Ó, muito foda, muito foda. E tá aqui, comentário, ó, muito foda. Entenderam? Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho os meus comentários, que eles estão dentro de itens, tá? Que aqui eu consigo trabalhar com esses itens. Então, se eu tiver mais comentários lá, eu vou ter mais itens aqui, ó. Então, eu acho que já tem mais comentários aqui. Ó, ó, já tem mais comentários aqui. 3, 6. Deve ter algum tipo de delay na documentação. Mas, aqui, ó, total results 8. E eu já tenho 8 itens aqui. Ou seja, são os meus 8 comentários que eu tenho aqui. Tá bom? Ó, esse é um exemplo de comentário da aula. Legal, né? A galera aí do grupo de networking participando das aulas. Tá? Então, aqui estão os meus comentários. Beleza. Já tenho meus comentários. Qual que é o meu próximo passo? Ou seja, minha integração deu certo, eu já consegui, né, puxar meus comentários. O que mais que eu posso fazer aqui? Estou com dúvida. Documentação, né? E eu posso, por exemplo, colocar aqui o meu max results. O que significa isso? Qual que é o máximo de resultados por página? Aqui ele está por padrão 20. Ah, eu quero puxar, eu tenho um volume muito grande de comentários no YouTube. Eu quero que a cada 15 minutos ele puxe 100 comentários. Então eu venho aqui, coloco max results e coloco como 100. Ele varia de 1 a 100 e o valor padrão ele é 20. Tá bom? E aqui tem outros parâmetros aqui se vocês quiserem. Fazer pesquisa por termos, por exemplo. Então isso aqui é bem legal. Tá? E sobre o snippet de antes, o que significa o snippet? O snippet significa isso aqui, ó. Snippet. Tá vendo? Se eu não tivesse colocado o snippet, ó, por exemplo, se eu tivesse colocado apenas o ID, ó, vocês estão entendendo? Ele não me traz o conteúdo que eu preciso. Então, eu coloco aqui o snippet para ele me trazer o conteúdo. Tá? Então, eu sempre gosto de deixar explicado aí para que a gente usa cada coisa. Fica um pouco mais claro para vocês aí. Legal? Vamos embora. Tá? Temos os nossos comentários. Eu vou fazer o último teste aqui e vou pinar esse dado aqui para não precisar fazer mais, tá? Depois disso, a gente vai listar os comentários em um array. Legal. O que eu faço aqui? Eu faço um split. Split. E aqui, o que acontece? Quando eu tenho esse item aqui, eu vou ter, por exemplo, aqui no máximo 20 resultados. Só que eu só tenho um item aqui, ó. Tá? Um item aqui. O que acontece? Eu preciso estruturar os meus dados aqui para eu conseguir vir aqui e responder um por vez. Tá? Um por vez aqui dentro do meu canal do YouTube. Ok? Como que eu faço isso? Eu preciso trabalhar com esses itens que tem aqui, ó. Eu tenho 8, tá? Então eu preciso tirar esses itens daqui de dentro e fazer uma lista disso aqui. Como que eu faço isso? Através de um split. Então aqui eu vou colocar lista os itens, tá? E dentro desse split eu vou colocar esse campo aqui, ó, itens. E agora, veja bem, na minha esquerda eu tenho um item. E aqui eu já tenho meus 8 itens que eles estão aqui, ó. Por que eu faço isso? Porque agora eu consigo trabalhar individualmente com eles, ó. Individualmente eu consigo trabalhar com eles. Por quê? Porque eu vou jogar esse carinha aqui dentro de um loop. Dentro de um loop, tá bom? Dentro de um loop. E agora a gente vai lá para o nosso banco de dados. E eu já tenho a minha tabela criada aqui no banco de dados para otimizar um pouco aqui a aula, mas eu vou mostrar para vocês a criação dela aqui. E vocês podem pausar o vídeo e criar uma tabela igual a minha. Ah, mas eu não uso o Supabase. Não tem problema, usa no Sheets, pode ser no Sheets, tá? Mas desde que você salve isso em algum banco de dados.
Então aqui, ó, Edit Table é a minha tabela de YouTube comentários. Dentro da minha tabela eu tenho meu ID do comentário, meu respondido como um boolean, a minha ação recomendada, a minha categoria, a minha análise, nível de engajamento, resposta, sentimento, tags, URL do vídeo e insights. Legal, né? Legal. Então, pausa o vídeo, cria sua tabela e depois dá o play de novo, tá? Vou dar um save aqui. Aqui está a minha tabela. Ok. Partindo disso, agora eu vou lá pro meu N8N, tá? Meu N8N. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses caras aqui dentro de um loop, tá? Então, se eu der um start aqui, ó, vai acontecer o meu primeiro loop. E ele veio do meu primeiro item aqui, ó. Ó, muito bom, tá? Deve ter sido o último comentário lá. Legal. A partir disso, agora eu vou fazer uma verificação no banco de dados. Então, eu vou lá no meu Supabase, eu vou fazer um get row, get many rows, tá? Que eu vou puxar a minha lista de comentários, tá? Vou puxar a minha lista de comentários e eu vou selecionar aqui a minha tabela YouTube comentários. E eu vou colocar aqui, puxa lista de comentários, tá? E eu vou colocar um return all e eu vou filtrar pelo meu ID do comentário. O que acontece? Cada comentário, ele tem um campinho aqui, ó, que é um identificador único dele, que é o ID, tá? E para a gente não incluir comentários aqui repetidos, a gente vai fazer isso aqui, tá? Então, meu ID do comentário, eu vou colocar ele como equals e eu vou filtrar aqui, tá? O que isso significa? Significa que eu vou fazer um filtro pelo ID do meu comentário. Por quê? Porque eu não vou acrescentar comentários no meu banco de dados repetidos, tá bom? Isso aqui é mais uma prevenção, digamos assim, tá bom? Então, eu faço um teste aqui, ele vai me dar um erro. Então, no output data returned. Por quê? Porque no meu banco de dados, eu estou fazendo um get many, mas eu não tenho nada lá. Então, esse aqui eu não vou ter mesmo. Esse aqui é o meu primeiro comentário. Só que para conseguir avançar no fluxo, eu preciso vir em settings. Aqui, ó, ele mesmo me fala, settings always output data. Ou seja, me retorne um resultado mesmo que ele seja vazio. Tá, ó. Sempre me dê um resultado, um output. Eu clico aqui e ele me dá um resultado mesmo que vazio. E essa é a verificação que a gente vai fazer, tá? Porque se isso aqui verifica se já tem o comentário, tá? Essa é a verificação que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou abrir chaves duplas aqui e vou colocar um JSON. Então, se esse objeto aqui ele tiver vazio, significa que aquele comentário ainda não existe no meu banco de dados, tá? Então, eu vou colocar aqui um isEmpty. IsEmpty, tá? Se ele está vazio, eu posso seguir, tá? Se ele não tiver vazio, tá? Não, se ele tiver vazio eu sigo, se ele não tiver vazio eu volto. É isso, tá? Ó, vamos fazer aqui para vocês, tá? Esse resultado aqui, ele tá vazio. Isso aqui significa vazio, tá? Às vezes essa lógica aqui confunde, tá? Eu sei que confunde às vezes. E esse isEmpty significa está vazio, tá? Então isso aqui, ó, essa verificação aqui de estar vazio aqui, com essa daqui, ele tem que dar true, tá? Então ele vai dar true, ok? O que isso significa? Que se ele está vazio, eu posso incluir ele dentro do meu banco de dados, tá? Então aqui eu vou, e se ele não está vazio, eu vou voltar para o meu loop, porque aí ele vai fazer o próximo da lista, tá bom? Então foi por isso que eu fiz essa lista aqui. Então aqui eu vou no meu Supabase e eu vou adicionar o comentário. Create a row. Create a row e eu vou colocar ele lá em YouTube comentários, tá? E aqui, vamos ver, eu nem lembro quais são os campos, mas vamos ver o que a gente recebe aqui, né, para a gente conseguir incluir dentro do nosso Supabase. Então, esse node aqui, eu vou colocar ele como adiciona os comentários, tá? Lá no nosso Supabase. Então, esse node aqui, eu vou colocar o ID do comentário, com certeza. Qual que é o meu comentário, com certeza. Ele foi respondido? Não, não é aqui agora. Ação recomendada, categoria, análise, nível de engajamento, resposta, sentimento, tags, URL, vídeo. Eu não tenho isso aqui ainda, né? Talvez a URL do vídeo eu já consiga colocar lá. Beleza, então esses três aqui por enquanto. Vamos ver se a gente mantém isso. Loop. E aqui, ó. O que acontece?
muita atenção, tá? Quando eu tô dentro de um loop, aqui eu fiz uma lista, e aqui eu joguei dentro de um loop, isso aqui, ó, eu estou dentro de um loop aqui, ó. Esse adiciona comentários, ele está dentro desse loop aqui, ó. Dentro desse loop aqui, ó, desse caminho aqui. Quando eu estou dentro de um loop, eu sempre pego as referências de dentro do meu loop, tá bom? Pra gente não ter problema de referenciação aqui. Então, ID do meu comentário, eu vou pegar aqui e eu copio o meu item path. Copio o meu item path aqui e jogo aqui, tá ali o meu ID do comentário. O meu comentário, ó, eu posso pegar o text display, text original. Eu acho que eu vou pegar o original. Vou pegar o original, vou colocar aqui. E a minha URL do vídeo, vamos ver se eu consigo pegar essa URL do vídeo aqui em algum lugar. Vamos ver aqui, ó, qual que é o URL do meu vídeo. Esse aqui, ó. KFCQK. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó, vídeo ID. Então, como que eu posso fazer aqui para puxar o URL do meu vídeo? Eu posso vir aqui, copiar esse carinha aqui, copiar isso aqui, e colocar uma expression aqui, e no final dele eu coloco isso aqui. Então, tá aqui a URL do meu vídeo. Vamos ver se tá certo? Aí, tá certo. Beleza. Ok. Vamos lá. Adicionei meu comentário. Ó, authorization failed. Please check your credentials. New Role Level Security Policy. Então vamos lá no nosso Supabase. Eu vou desabilitar aqui a verificação de segurança aqui. Nível de segurança. Só para a gente conseguir fazer esse teste aqui, tá bom? Então desabilitei aqui minha proteção do Supabase. E agora eu vou testar. Pronto. Já incluí lá o meu ID do comentário, meu comentário e a minha URL do vídeo. Legal. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma verificação se esse comentário ele já foi respondido, para a gente não ter problema também com isso. Porque eu não quero responder o meu comentário duas vezes, não quero correr esse risco. Então aqui no meio do fluxo, vocês podem perceber que a gente faz algumas ações aqui de segurança, né, para a gente não cometer nenhum erro e também não travar o nosso fluxo em algum momento, tá? Então eu vou procurar aqui por respondido, né, e aí vocês lembram que aqui no meu banco de dados, a minha coluna de respondido, coluna de respondido, ele é um booleano. Ok. Tá, então o que significa? Se esse boolean aqui, que ele é um boolean, tá? Ele não tem nada aqui, mas ele é um boolean. Cadê o respondido? Aqui, ó, respondido. Ele é um boolean. Então aqui eu vou colocar ele como boolean também. O que é boolean? É verdadeiro ou falso, tá? Então aqui, se ele for verdadeiro, né, is true, então aqui vou verificar se o comentário, verificar se já foi respondido. Verificar se já foi respondido. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai voltar para o loop, tá? Vai voltar para o loop, tá? Então, se for verdadeiro, ele vai voltar para o loop. Se for falso, deixar aqui mais bonitinho aqui, tá? Se ele não foi respondido ainda, ele vai ser respondido agora. Então, beleza. Né? Terminamos aqui a nossa fase de captura, tá? E também já terminamos a nossa fase de processamento. Agora, a gente já está na nossa fase 3 de análise, que é adicionar comentários, já fizemos isso. Verificamos a resposta, já fizemos isso. Agora, a gente vai lá para o nosso Gemini. Gera o JSON Schema estrutura para IA. Beleza. Antes de fazer isso, eu irei colocar aqui o meu prompt. Então, eu vou colocar o prompt aqui, ó, dentro de um Edit Fields. Eu vou colocar aqui prompt agente. Tá? E eu vou puxar o meu prompt aqui, tá? Puxar esse meu prompt aqui. E aí esse prompt, é lógico que ele está numa estrutura aqui de Markdown, ele está numa estrutura aqui de COT, enfim, assunto para outros episódios, tá? Mas eu vou deixar ele dentro do template, tá bom? E aqui eu vou colocar ele como setando o prompt, tá bom? Legal. Setando o prompt aqui eu vou colocar como expression e eu vou colocar o meu prompt aqui completo, ó. Aqui está o meu prompt. Ah, o que ele faz nesse prompt aqui? Depende, né, do que você quer que ele faça. É você que manda. Então aqui eu estou colocando o meu Instagram, caso tenha alguma coisa do Instagram, alguém peça pelo meu Instagram, alguma dúvida sobre comunidade, alguma dúvida sobre templates, comentários ofensivos, críticas construtivas. Depende do que você quer, qual o tom que você quer que ele responda, enfim, tá? Tem bastante coisa para você trabalhar dentro do prompt, tá? Então eu vou setar meu prompt e aqui eu já tenho o meu prompt
setado. Já tenho ele aqui na minha variável. Ok. Depois disso, eu vou começar a jogar isso lá para o meu Gemini. O que eu vou fazer com o Gemini? O Gemini ele vai ser o nosso agente de IA, que ele vai ser responsável por gerar os nossos insights e gerar a nossa resposta. E aqui, eu irei pegar aqui, na documentação do Gemini, eu irei fazer uma geração de texto. Tá? E aqui eu vou procurar na documentação da OpenAI como que eu faço uma geração de texto, né? Tem muitas coisas aqui, né? Instruções do sistema. Eu vou colocar aqui em REST, que fica mais fácil de entender, tá? Generation Config, aqui, ó. Isso aqui me parece agradável, ó. Instruções do sistema e outras configurações. É possível orientar o comportamento dos modelos Gemini. Para fazer isso, transmita um objeto. Então aqui tem System Instruction, que é o meu prompt, e aqui tem o meu conteúdo. Legal. Então eu vou procurar fazer alguma coisa parecida com isso aqui, tá? Que eu sei que é o que funciona. Então, vamos lá para o nosso N8N e eu vou acrescentar um node aqui, que é o node de HTTP Request, que é o que a gente usa para fazer as integrações, tá bom? Aqui nesse node, eu vou colocar aqui ele como Gemini JSON Schema, tá? Gemini JSON Schema. Como que eu faço isso? Aqui no Gemini, eu vou colocar ele no método de post, tá? Porque é o que a documentação nos diz, né? É o que a documentação nos diz. Esse aqui é um post, até porque eu estou mandando uma requisição lá para o Gemini, tá bom? Então, aqui está a nossa URL. Vou copiar essa URL aqui e vou colocar, post. Vou colocar aqui. Beleza. Eu acho que esse modelo aqui, Gemini 2.5 Flash, ele tem alguma atualização. Vamos ver aqui. AI Studio Google. Qual que é a última atualização dele? Para a gente pegar o modelo aqui dele. Então, ó. Gemini... Aqui, ó. Como é que eu vou fazer para copiar isso aqui? Não estou conseguindo copiar. Ah, não é possível. Aqui, ó. Vamos tentar isso aqui? Flashlight Preview 0617. Vamos colocar isso aqui. Aqui eu vou colocar o meu modelo, tá? Vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente muda esse modelo também, tá? Ok. Vamos lá. Autenticação do Google Gemini. Vocês vão precisar criar uma key aqui no Gemini, tá? Uma API key. Vocês podem criar aqui. Eu não vou criar aqui agora, tá? Eu já tenho uma aqui guardada e eu vou usar essa minha mesma aqui. Vocês podem criar aqui no Gemini, tá? Como que eu vou fazer aqui no Gemini? Vocês podem simplesmente colocar aqui em Query Parameters, colocar key e colocar a chave de vocês. Eu não vou fazer assim para não aparecer minha key aqui, tá? Mas vocês podem fazer. Eu vou colocar como generic e eu vou colocar como carry auth. E aqui eu já tenho a minha Gemini key. Eu vou criar outra aqui rapidinho, tá? Key. E eu vou colocar aqui. Perfeito. Tá? E aqui vai ficar a minha API key aqui do Gemini. Que mais aqui? Só isso. Né? E aqui eu vou colocar o meu body. Aqui eu vou começar a desenhar aqui o meu campo body. Tá? E eu vou colocar ele como expression. E aqui no meu campo body, que eu vou começar a fazer os meus conteúdos aqui, né? Talvez eu precise do meu content type, tá? Se precisar eu coloco. E aqui está o meu campo body, ó, traço D. Isso aqui é o meu body. Tá? Então vamos vir aqui, pegar isso aqui e colocar aqui. Beleza. Talvez eu precise formatar isso de alguma certa forma, talvez dê um erro de JSON. A gente formata isso aqui, não tem problema. Então aqui é o meu prompt, tá? Aqui vai ser o meu prompt. Aonde está o meu prompt? Ele está aqui, ó. Acabei de fazer ele. Então tá aqui. Ó, tá aqui meu prompt. O que eu vou fazer aqui no meu prompt para ele não quebrar? Eu vou colocar aqui um JSON.stringify, que é simplesmente para transformar tudo em string. Tá? E aí aqui eu vou tirar as chaves do começo e do fim. Tá? Porque ele já vem com chaves aqui. Tá? Então aqui eu tenho meu prompt. E qual que é o conteúdo desse prompt aqui? Ele nada mais, nada menos vai ser do que o meu próprio comentário.
né? Então, aonde que está o meu comentário? Eu vou lá no meu loop, porque eu sempre pego ele do loop, e eu vou procurar aonde está o meu comentário. Text, original, copy item path, e vou voltar lá, irei colocar aqui qual que é o meu comentário, tá? E aqui eu também vou colocar um json.stringify, porque imagina que você está no canal do YouTube e alguém manda alguma coisa que quebre o JSON lá no meio. Então a gente tem que estar meio preparado para isso aqui também, tá? Vamos lá. Eu posso, além disso aqui, na verdade, eu posso colocar aqui como se fosse uma mensagem do usuário, como por exemplo, analise este comentário do YouTube e forneça uma análise completa seguindo o esquema de resposta. Tá. Beleza. Só que eu preciso transformar isso aqui também em stringify. Então eu vou colocar aqui ó, json.stringify. Estou inventando moda aqui, mas vocês vão entender. Tá? json.stringify. Ok. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Tá, isso aqui vai dar algum problema aqui, porque eu preciso das chaves no começo ali no fim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que colocar isso aqui dentro do meu JSON Stringify. Aqui. Resposta do esquema. Mas... Ó, eu vou jogar isso aqui. Mas eu vou pegar o comentário daqui, ó. Mais comentário. Acho que é mais fácil de enxergar. Aqui, mais JSON comentário. E aqui eu vou transformar em string. Vocês vão entender o que eu quero fazer, tá? Eu estou evitando que quebre um JSON. O que quebra o meu JSON? Por exemplo, se eu tenho barra N, se eu tenho aspas dentro, aspas simples, aspas duplas, isso pode quebrar o meu JSON. E aqui eu estou evitando que isso aconteça, tá? Então, aqui. Aí, pronto. Beleza. Tá? Então agora eu consegui quebrar o meu JSON, eu consegui evitar de quebrar o meu JSON. O que eu fiz aqui? Eu coloquei dentro do meu Stringify a minha frase. Então, analise esse comentário do YouTube aqui na parte direita da tela agora. E forneça uma análise completa seguindo o esquema de resposta. Aqui está o comentário. Muito bom. Eu posso colocar aqui ainda uns barra N. Que daí ele entende como barra N, ele entende o meu comentário. Muito bom. Legal. Beleza. Aqui já tem aqui o meu formato do Gemini, tá bom? Eu vou fazer um teste com isso, vamos ver se ele vai dar certo. Pronto. Aqui ele me deu uma resposta. O comentário, gostei demais. Categoria, elogio, análise, já está me dando uma resposta aqui. Só que eu preciso dessa resposta em uma saída estruturada. Para fazer uma saída estruturada, na documentação do Gemini, eu tenho aqui a saída estruturada. Tá? E aí, como que eu faço a saída estruturada? Eu preciso colocar aqui ó, um generation config. E aí aqui é assunto para uma outra hora. Mas a gente consegue fornecer parâmetros de saída estruturada para ele nos responder 100% das vezes no formato que a gente quer. Tá?
Então, eu já deixei pronta aqui a saída estruturada para não precisar fazer, né, que é essa saída estruturada aqui, ó, nesse modelo aqui, ó. E aí eu vou explicar para vocês esse modelo lá dentro do código, tá? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui ó, desde generation config. Calma aí, copiei. E vou colocar aqui na minha saída estruturada também. Irei colocar aqui, aqui. Isso. Acho que tá certo, né? Não tem como saber, só quando testar. Mas enfim, o que eu tô falando aqui para ele? Eu quero que você me retorne pergunta, sugestão, elogio, crítica construtiva, crítica negativa, pedido de conteúdo, conversão geral, spam inadequado, positivo, neutro, e string. Tudo que eu tenho aqui no meu banco de dados, que são essas colunas aqui, é porque eu pedi para ele me retornar essa saída estruturada, para eu conseguir armazenar os meus dados. Tá? Então é isso que eu estou fazendo para ele aqui. Vamos ver como que fica? Erro. Sabia que dá erro. Sempre tem um erro. Tá? Então, vamos pegar esse JSON aqui. Tá? Vamos pegar esse JSON aqui e vamos jogar lá no ChatGPT. Corrija o JSON para mim. Né? Deve ter algum erro aqui no JSON. Eu não gosto de ficar batendo muita cabeça aqui, não. Eu já peço aqui direto para ele aqui. Provavelmente ele vai dar algum erro aqui nesses negócios aqui, ó. Alguma... Será que eu enxergo aqui alguma coisa aqui? Antes de mexer? Acho que não. Vamos bater cabeça aqui não. Vamos voltar pra cá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, né? Vou colocar aqui pra baixo. Tá? Isso aqui, só pra não perder essas referências aqui, né? Vou jogar aqui. E o meu prompt do agente, ele tá aqui. Beleza. Vamos ver se o ChatGPT corrigiu para nós. Corrigiu para nós. Beleza. Ele corrigiu para nós e a gente já tem aqui a nossa resposta. Agora a nossa resposta ela já está em saída estruturada, tá? Vocês não estão enxergando, mas ela está em saída estruturada. Como que a gente faz para enxergar isso? A gente coloca aqui um edit fields, né? Edit fields. E eu vou transformar isso aqui em objetos. Então, transforma em objetos. E eu vou colocar o text aqui. E vou testar o flow. Eu devia ter pinado, né? Tá bom. Legal. Vamos lá. Aqui eu já tenho aqui a minha saída estruturada. Só que ainda ela não tá do jeito que eu imaginei que ela tivesse, né? Ela não tá do jeito que eu queria. Por quê? Eu não coloquei objeto, né? Esqueci de colocar aqui objeto, por isso. Vamos ver agora. Eu devia ter pinado, não pinei. Uhum. Pronto. Aqui é a nossa saída estruturada. Agora eu vou pinar. Não ficar tendo que refazer. Agora eu vou pinar. Tá? E aqui está a minha saída estruturada. Ação recomendada, categoria, confiança, insights. Ó, o usuário está elogiando a infraestrutura do canal, destacando a simplicidade, facilidade e o custo-benefício. Isso indica que o conteúdo está sendo bem recebido e percebido como acessível. Olha que legal isso aqui. Tá? Resposta sugerida. Está aqui a nossa resposta. Está aqui algumas tags e aqui o nosso sentimento, ação recomendada é responder. Legal. Com isso, o que eu vou fazer agora? Não lembro. Aqui agora, primeira coisa que eu vou fazer, já direto aqui, é atualizar o nosso banco de dados. Então aqui eu vou fazer um update row, e eu vou vir aqui e vou atualizar o banco de dados. Ficou meio sem graça aqui esse título aqui, né? Mas é isso que eu vou fazer. Tá, então, YouTube comentários. Vou colocar o nosso filtro, que ele vai ser o nosso ID do comentário. E eu vou lá no nosso loop. Lembram que eu estou em loop ainda. Vou pegar meu ID aqui, equals, e pronto. E qual que é a condição que eu vou mandar aqui agora para ele? Agora eu vou voltar aqui no meu transforma objetos. E aqui eu já tenho as condições que eu vou mandar para ele. O que eu vou colocar lá? Então aqui eu vou colocar respondi. Não respondido ainda não. Ação recomendada. Ação recomendada. Legal. O que mais? Categoria. Categoria. O que mais? Análise. Confiança análise. Deve ser isso aqui. Acredito que seja. Vamos ver. O que mais? Nível de engajamento.
nível de engajamento. O que mais? Resposta. Resposta sugerida. Resposta. O que mais? Sentimento. Sentimento. O que mais? Tags. As nossas tags. Foi tudo? Vamos ver? O URL do vídeo já tinha sido e os nossos insights. Nossos insights importantíssimos. Aqui os nossos insights. Pronto, que eu já tenho meu banco de dados atualizado. Vamos lá ver? Ó. Ó, responder, elogio, análise, nível de engajamento, resposta, tags e os meus insights que estão aqui, ó. Tá? Bem legal. Ok? Vamos voltar aqui para o nosso N8N. Atualizei os dados do meu banco de dados. Ok, eu ainda estou dentro do meu loop. E agora o que eu vou fazer? Vamos lá, eu tenho que me lembrar aqui. Atualiza do banco de dados, rotas de acesso. Rotas de acesso, legal. Então aqui eu vou colocar um switch. Um switch que ele vai ser minhas rotas de ações. Vamos colocar assim. Tá, e aonde que eu pego isso aqui? Eu vou pegar aqui do meu ação recomendada. Ação recomendada. Eu vou adicionar uma outra rota. Vou colocar aqui embaixo também. Vou adicionar uma nova rota e vou colocar aqui embaixo. Quais são as rotas? Eu determinei 3 rotas aqui, se eu não me engano. Vamos ver quais são elas. Ação recomendada. Responder, ignorar e moderar. Legal, então, vamos lá. Responder, ignorar, moderar. E aqui eu posso renomear o meu output. Acho que foi muito rápido aqui nesse switch, né? Então vamos lá. O switch, ele nada mais é do que um roteador para nós aqui. E aqui eu faço comparações entre condições. Então aqui eu tenho a primeira condição, que é a minha ação recomendada. E aqui ela sempre vai ser a mesma em todas as minhas rotas. E agora eu estou comparando. Se ela for responder, eu irei assumir uma rota. Se ela for ignorar, eu irei assumir outra. E se ela for moderar, eu irei assumir outra rota. Então aqui, responder, vou colocar aqui. Ignorar, coloquei aqui. E moderar, vou renomear aqui também, tá bom? Então, aqui fica uma rota aqui para mim, um sistema de rotas para mim. Tá, e esse aqui eu já vou jogar para baixo aqui. E eu vou testar esse aqui também. E ó, pode... ele parou aqui agora, vamos... Agora os 8 já tem ali, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse cara para cá só pra gente testar aqui. Aí depois eu conserto ele lá, tá? Só pra gente conseguir fazer aqui, depois eu volto ele pra lá. Mas tá vendo que já tá funcionando aqui, né? Porque ele não ia deixar passar, porque já tem um comentário lá no meu banco de dados, né? Então, tá certinho. Tá, então aqui ele caiu aqui em responder. Quando ele caiu em responder, agora a gente vai responder esse comentário. Como que a gente responde? HTTP request. Iremos responder. Documentação. Vamos para a documentação. Aqui. Para nós respondermos, agora é sim em comentários. E comentários eu vou fazer um insert. Vou fazer um insert. Insert comentários, tá? Fechar aqui. Insert comentários, tá? Vamos lá, documentação, ele vai ser um post e aqui está a minha URL. Então vamos voltar lá para o N8N, fazer um post, minha URL. Autenticação pré-definida, YouTube e pronto. O que mais que eu vou fazer aqui? Vamos voltar lá. Aqui. Autorização, já coloquei minha autorização. Parâmetros, part. Vou colocar um part. Char parameters. Part. Snippet. Vamos colocar o snippet de novo. Snippet. E aqui, provavelmente, eu tenho que colocar um campo body, né? Corpo da solicitação. Forneça um recurso de comentário no corpo da solicitação. Para esse recurso, é necessário especificar um valor para essas propriedades. Então, eu preciso colocar aqui no meu body, veja bem, no meu body, tá? Aqui é o meu corpo da solicitação, um campo que é o snippet text original, aqui, e um outro parâmetro, que é o meu snippet parent ID. Muito bem. Muito bem. O que é o meu text original? O que é o meu parent ID? Tá? O meu text original vai ser a minha resposta do comentário. E aí onde é que eu vou pegar essa resposta? Posso pegar daqui mesmo. Daqui mesmo. E meu snippet parent ID
eu tenho que pegar. Onde é que tá esse carinha aqui? Ele tá aqui. Então, vamos pegar aqui meu ID. Copy item path. Irei colocar ele aqui. Tá? Então, beleza. Aqui eu vou responder o comentário. Beleza? Vou deixar aqui. E vamos testar aqui. Vamos lá. Vamos voltar lá pro nosso vídeo. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês são... Vamos ver, meu Deus do céu. Ó, muito bom. Que demais que você curtiu a nossa infraestrutura. Ah, não sei se ele não tá confundido aqui, ó. Vamos ver se a gente não pegou alguma referência errada, hein? Beleza, vamos lá ver? Vou voltar lá. Mas ele tá respondendo, né? Ai, vamos ver aqui o que a gente... Se nessa confusão que a gente fez aqui... Ah, ele tá pinado, né? Ele tá com algum dado pinado aqui. Então, realmente, ele tá pinado. Eu vou excluir esse comentário aqui. E vamos voltar pra cá. Vamos ver se excluiu aqui. Acho que excluiu, tá? Ele tava com dado pinado ali, né? Então, vamos lá. Vamos ver qual que é o comentário que ele tá vindo aqui. E agora ele respondeu 4 direto, né? Que eu passei todos aqui, né? Coisa boa. Mas vamos ver se ele tá respondendo. A primeira coisa que eu quero mostrar... Vamos voltar aqui. Ele respondeu os 4 aqui agora, vamos ver. Eu deixei passar tudo, né? Vamos arrumar esse negócio aqui pra ficar um negócio decente, né? Vamos, isso. Aqui, beleza. Vamos voltar lá no nosso Supabase e eu vou excluir aqui todo o meu banco de dados, tá? Excluir meu banco de dados. Ó, já acrescentou mais. Vamos lá, vamos excluir meu banco de dados aqui. Excluir o banco de dados. Vamos voltar aqui. Vamos ver como é que tá o YouTube aqui antes. A primeira coisa que eu quero mostrar pra... Ele não tá apagando os comentários ali, né? Ó. Ele não tá apagando, mas beleza. Vamos ignorar esse aqui, tá? Vamos fazer dos outros aqui, tá? E aqui, beleza. E aqui, quando... Eu vou responder só o primeiro, tá? Eu acho que vai ser até o mesmo. Vamos lá. Beleza. Respondeu o comentário. Ó, qual que é o comentário? Vamos procurar aqui qual que é o comentário. O comentário que veio, ele foi, pra gente ter certeza, né? Muito bom. E ele respondeu. Qual que foi a resposta dele? Foi, que bom que gostou. Fico feliz em saber que o conteúdo foi útil. Beleza, vamos lá ver se ele respondeu lá no muito bom. A primeira coisa que eu quero mostrar... Ele vai ficar com 5 comentários lá agora. 5 comentários. Tá? Então, ele tá respondendo certo, tá? Agora, a gente vai continuar aqui e depois a gente volta aqui e vamos fazer todos dele, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou no Supabase e eu vou fazer um update row, porque eu vou atualizar respondido. Atualizar como respondido, tá? Então, beleza. Então, aqui eu vou no meu YouTube Comentários e irei selecionar aqui a nossa coluna. Esse aqui é o filtro, né? Então, vai ser o ID do comentário, igual. E eu vou lá no meu loop, pegar o ID, item path, e vou colocar aqui. Legal. E eu vou adicionar um campo que é o respondido, que é um boolean. Esse único aqui que é um boolean. E aqui eu vou colocar ele como true, tá? Porque ele foi respondido. Tá? E quando ele responder, eu irei voltar ele aqui para o loop, ó. E o de ignorar, eu também vou voltar para o loop porque eu não quero fazer nada. E o de moderar, como que eu faço? Eu vou copiar isso aqui, vou jogar aqui, tá? Irei jogar para cá, tá? E esse aqui, eu vou jogar aqui no loop também, depois que ele responder. E esse atualizar aqui, ao invés de respondido, vai ser excluído, né? E aí aqui vocês podem escolher uma lógica diferente, mas eu vou considerar que o meu excluído vai ser quando o meu respondido for false. Tá? Por quê? Porque por padrão ele vai ser null, né? E quando ele responder vai ser true, e quando for excluído ele vai ser false. Tá? Então vocês podem trocar essa lógica também, não tem problema. O que muda aqui no responder comentário? Muda a documentação, que a documentação vai ser um excluir.
E aqui no excluir, eu tenho aqui a minha URL, só que aqui ele é um delete, né? Ele é um delete aqui. Então, eu vou vir aqui e vou colocar ele como delete. A URL é a mesma, a autenticação é a mesma. E vamos ver aqui se tem mais alguma mudança. O meu parâmetro, que é um ID. Tá? E aqui, então, ele só precisa do meu ID do comentário. Então, eu vou tirar esse text original e aí eu vou deixar só o meu ID. Na verdade, ele é um parameters, né? Então, aqui, ID. E esse aqui, o meu ID do comentário. E o body, ele não existe. Vamos ver se é isso mesmo. Corpo da solicitação, não forneça. Então, aqui é o meu parâmetros obrigatórios ID. E aí, a minha string, que é o meu ID do comentário. Então, aqui já está isso aí mesmo. Beleza? Então, aqui, exclui o comentário. E aí, pronto. Agora, eu vou colocar aqui um continue, caso ele dê algum erro no HTTP request, para ele não travar o fluxo. E agora a gente vai vir aqui e vamos... eu vou despinar isso aqui, caso tenha mais algum comentário. Vou excluir aqui. E agora eu vou colocar para rodar aqui. Vamos ver o que ele faz aqui. Ó, legal, hein? Já tá indo lá. Quantos comentários eu tenho? Tenho 8. Tá indo lá e tá respondendo meus comentários lá. Respondendo os comentários. Agora já, tá no sexto, sétimo. Legal. Acabou. Tá. Vamos ver aqui no meu banco de dados. Vou atualizar aqui. Já tá aqui, né, os meus comentários aqui, ó. Meus insights. Ó, meus insights aqui, meus comentários. Ó. E vamos lá no YouTube e vamos ver as respostas. A primeira coisa que eu... Olha aí. Que bom que você gostou. Ficamos felizes em saber que a nossa infraestrutura está ajudando. Continue acompanhando para mais dicas. Muito bom. Que bom que gostou. Gostei demais. Muito legal. Muito bom, hein? Haha, direto ao ponto. Essa análise foi tão boa que parece que foi feita em Maria. Será? Isso aqui eu me divirto. Tá. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de responder comentários no YouTube. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. Fiz do zero aqui para vocês, tá? O template dessa aula está dentro do meu grupo de networking. Já são mais de 13 mil pessoas aprendendo a criar agentes de IA, né, de uma forma eficiente, escalável e barata. Então, você pode ter acesso a isso por apenas R$19,90. Eu não sei até quando que eu vou fazer isso. Não sei até quando eu vou ficar vendendo num preço tão ridículo assim. Mas você pode comprar se ainda estiver disponível no link aqui embaixo da descrição desse vídeo. E ter acesso também às lives. Essa aqui, por exemplo, foi uma live que eu fiz para a galera aqui do grupo de network. E agora a gente vai seguir aqui trocando ideias, tirando dúvidas aqui, que a gente faz nas nossas lives semanais aí com a galera. Trazendo novidades e automações aqui parecidas com essa. Tá bom? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui nesse vídeo alguma ideia de conteúdo, alguma coisa que você goste, para dar uma motivação pra gente aí, também talvez trazer algum outro tipo de ideia aqui pra gente trazer um novo vídeo nas nossas lives aqui de quarta-feira, tá bom? Valeu!